beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal de xadrez Renato Neves no YouTube. Hoje nós vamos falar do maior prodígio de xadrez da atualidade, Praggnanandhaa. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like e deixe nos comentários o que você está achando da partida, do meu canal. E também deixe as sugestões de vídeos para que eu possa fazer. Esse canal no YouTube de xadrez é para você. Então não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Beleza? Hoje nós vamos falar do maior prodígio de xadrez da atualidade, o indiano Praggnanandhaa. Beleza? O Praggnanandhaa, galera, tem alguns recordes, alguns feitos fantásticos. Ele, com 10 anos de idade, tornou-se o MI, o mestre internacional mais jovem da história, com apenas 10 anos de idade. Ele, com 12 anos de idade, tornou-se o segundo maior grande mestre da história do xadrez, ficando atrás apenas do Karjakin, o russo Sergei Karjakin. Então, com apenas 12 anos de idade, o Praggnanandhaa tornou-se grande mestre de xadrez. Tá certo? Ele, com 16 anos de idade, venceu Magnus Carlsen, que é o campeão mundial de xadrez, com apenas 16 anos de idade. Tá certo? Uma das coisas interessantes na Índia que faz surgir, né, por exemplo, um Praggnanandhaa, são o incentivo do governo, né, estatal, federal, fomentando o xadrez na Índia. E além disso, existem duas grandes empresas na Índia, como a Microsense, que é uma empresa de tecnologia informática que incentiva muito o xadrez na Índia, e também uma empresa de petróleo indiana que fomenta muito o xadrez na Índia. Além disso, o Praggnanandhaa, ele tem duas irmãs que são, uma é mestre internacional e outra é grande mestre internacional. Ou seja, o contexto familiar desse indiano também ajuda muito. Então você tem vários jogadores indianos surgindo, né? Mukesh, Praggnanandhaa e outros grandes jogadores na Índia que estão surgindo. Uma coisa também interessante é que o Anand, ele foi um campeão mundial indiano, é um jogador ativo ainda na Índia, e isso faz com que fomente, né, traz para a Índia incentivos e visibilidade para o xadrez e, consequentemente, fomentando e incentivando o xadrez na Índia. Então hoje nós vamos ver esse garoto prodígio com apenas 12 anos de idade, foi grande mestre internacional. E essa partida que eu trouxe do Praggnanandhaa, ele vencendo o campeão mundial Magnus Carlsen no ano 2022. Beleza? Então vamos para a partida. Bom, vamos lá. A partida começa o seguinte: as brancas Carlsen e pretas Praggnanandhaa. O Carlsen inicia com D4, Praggnanandhaa cavalo F6, C4, E6. Essa aqui vai entrar na variante Niso-Índia. Beleza? Cavalo F6, D5, cavalo C3 e C5. Aqui a variante é a Tarrasch, né? Ele estava entrando na variante Niso-Índia e acabou entrando na variante Tarrasch. Segue a partida com E3, cavalo C6, peão toma. O Carlsen jogou bispo B5. O Carlsen poderia jogar peão toma peão e bispo toma peão, entrando na Tarrasch, né? No qual as pretas ficam com um bom desenvolvimento para as peças, né? Os cavalos e o bispo. Em compensação, fica com essa debilidade, né? Que é o peão isolado em D5. Essa seria a configuração padrão clássica da Tarrasch. Só que o Carlsen preferiu jogar na partida bispo B5. Segue a partida com peão toma peão, bispo D6, roque. Então, abertura tranquilo, né? Desenvolvimento das peças tranquilo. O Carlsen jogou H3 e o Praggnanandhaa H6. Esse lance aqui, do lance H3 e H6, é um lance profilático, né? É um lance que você antecipa ameaças. Por exemplo, o bispo
das brancas não pode jogar em G5, cravando um cavalo, e o bispo das negras não pode jogar em G4, cravando um cavalo. Então você joga o lance H3 e H6 para evitar essa cravadura. Segue a partida com torre A1, colocando a torre na coluna, bispo F5, uma boa casa para o bispo, cavalo E5. Então o Carlsen agora ele começa o que? A centralizar as peças. Duas coisas importantes. Primeiro você controla o centro, depois você tenta ocupar o centro. É o que o Carlsen fez, está fazendo, né, com o cavalo E5. Segue a partida com torre C8, defendendo o cavalo. Bispo F4, observa que ambos os jogadores, tanto o Carlsen de brancas quanto o Praggnanandhaa de negras, estão pegando as melhores casas para as peças, né? Tanto o bispo de F5 quanto de F4 estão em excelentes casas, os cavalos bem desenvolvidos, então seria uma das casas ideais para as peças, né? O cavalo no centro, torre na coluna aberta, ó, na coluna C, e as brancas fazendo o mesmo, né? A torre na coluna de E1. Então, movimento perfeito das peças. As negras continuam desenvolvendo, torre E1, e as negras e as brancas, torre C1. Observam, galera, que no xadrez é isso. Você tem que desenvolver todas as peças no jogo, tá? Não é uma ou duas peças, são todas as peças em desenvolvimento, beleza? Dama B6, melhorando a posição da dama. Bispo toma cavalo, peão toma cavalo. Agora é o seguinte, as brancas deram o par de bispo para as negras. Só que em compensação, o peão de C é um peão atrasado. E essa casa de C5 é uma casa posicional estratégica, que o Carlsen vai tentar fazer ocupar com o cavalo, através da manobra cavalo A4 e depois cavalo em C5. Tá certo? Então, uma das formas de você explorar o peão atrasado é o colocando uma peça na frente da casa de frente do peão, que no caso é esse ponto aqui. Segue a partida com cavalo A4, essa é a ideia, cavalo A4 e cavalo C5, ocupando a casa de frente do peão. As negras têm que fazer o quê? Arrumar um contra-jogo, principalmente por causa do par de bispos. Vamos ver como segue a partida. Dama 6, torre E3, cavalo E5. As negras também vão centralizar as peças. Quando você estiver jogando xadrez, controlar o centro e depois ocupar o centro com as peças. Segue a partida com F3, expulsando o cavalo, cavalo G5, torre C3. Olha que legal, o Carlsen, como explorar um peão atrasado, ó, pressionando o ponto, ó, com 3 peças, o ponto de C6. Então esse peão aqui ele não pode ser defendido por um peão. O que as brancas fazem? Observa a debilidade e coloca todas as peças em cima do peão. Segue o jogo com dama B7, bispo H4, H2, cavalo E6, cavalo toma peão, cavalo F4. Engraçado, essa posição parece que as brancas têm vantagem, só que isso não é verdade. As negras aqui têm um forte ataque. Por exemplo, o Praggnanandhaa jogou cavalo F4. O melhor lance nessa posição para o Praggnanandhaa seria, ó, bispo toma, bispo, rei H2, cavalo F4. Cavalo ocupando essa forte posição em F4. Seguiria com cavalo E5, torre toma, F3, cavalo G4 e torre E2, com vantagem decisiva para as negras. O cavalo e a torre batendo no ponto de G2, com vantagem decisiva para as negras. Então é o seguinte, quando você estiver atacando uma peça ou um peão, você tem que ficar muito preocupado com o contra-jogo. Nessa posição, o Praggnanandhaa estaria ganho. Ele deixou passar essa variante com bispo, captura H2. Ele preferiu jogar o cavalo F4. Então ele deixou passar o ganho nessa posição. O melhor seria bispo H2 entrando nessa variante que eu acabei de mostrar. O Carlsen seguiu com cavalo E5, bispo toma cavalo, peão toma bispo, cavalo D3. Essa aqui vai ser
a ideia central do jogo. Essa forte diagonal branca, tá vendo? Essas casas brancas vai ser a ideia estratégica que as negras vão explorar com o bispo e principalmente com o cavalo em D3. É muito comum, quando você tem um posto avançado para as peças, ser apoiado por peão, né? Tanto um peão aqui ou aqui, no caso apoiando o cavalo. Nesse caso, o cavalo vai ser apoiado por o bispo, explorando as casas fracas das brancas. Segue a partida com torre toma, o caos se simplificou, trocando algumas peças. Entrando nessa transição entre o meio jogo e final. Vamos ver como segue, tá certo? O Praggnanandha tem um estilo muito agressivo de xadrez, ele sempre busca a iniciativa e o ataque. Vamos continuar a partida com bispo G3, E5. Observa também, galera, que esse aqui é um peão passado, é um peão no centro. Então o Praggnanandha vai combinar o ataque ao rei das brancas e o avanço do peão de D4. Então ele vai combinar essas duas estratégias. Seguiu a partida com B3, dama C6, melhorando a posição da dama, dama D2, rei H7, rei H2. Esses aqui são lances profiláticos. Você tira o rei da vertical porque não tem mais a proteção da torre. Você vai colocar o rei, ó, na mesma casa do bispo, ó. Tá vendo? O bispo que vai proteger essa diagonal agora. Então o rei vem para a mesma diagonal do bispo. São lances profiláticos de antecipar ameaças. Segue a partida com bispo G6, dama 5. O Khalsen, ele vai atrás desse peão de A7. O Praggnanandha aproveita e entra na posição das brancas. Agora o cavalo e a dama vão pressionar o rei de H2. Segue a partida. Dama toma, dama E3. Observa de novo como a dama fez toda aquela manobra e está aproximando do rei, ó, com o cavalo e a dama. E as peças do Khalsen, nesse momento do jogo, estão fora de jogo. Por quê? O cavalo está na borda do tabuleiro e a dama também em A7. Então ele está fora da luta do jogo. Tá certo? Está fora do centro do tabuleiro. Vamos ver como o Praggnanandha vai explorar isso. Cavalo C3, trazendo o cavalo para a luta. O peão não pode capturar o cavalo, galera. Por quê? Porque a dama fica sobrecarregada. A dama, se você joga, por exemplo, peão toma cavalo, a branca jogaria dama toma dama. Então o Khalsen tenta trazer o cavalo para a luta, centralizar o cavalo e trazer o cavalo para a defesa. Segue o lance, cavalo F4. Agora é o seguinte, a dama, o bispo... Agora o que está acontecendo aqui? Cavalo F4, com a ideia de jogar o que? Dama D2, atacar a dama D2, né? E atacar o checkmate, tá certo? Segue o lance, cavalo D1 atacando a dama, dama D2, cavalo F2 e cavalo E2. Qual que é a ideia? Qual que é o plano? Atacar, ó, essa última horizontal, ó, vertical, com dama C1 e dama G2 mate. Tá vendo? Essa é a ideia do Praggnanandha. Seguiu a partida com H4 para tentar dar um respiro pro rei, ó. Seguiu a partida, dama E1, dama D7 pelo caos e cavalo toma bispo. Olha só, o Khalsen jogou dama captura peão. Eu falo, Renato, mas por que o Praggnanandha não jogou rei toma cavalo? Né? Se rei toma cavalo, galera, joga dama E5 cheque, rei H3 e bispo F5, atacando tanto o rei quanto a dama. Então não poderia jogar rei captura cavalo. Fala, Renato, tudo bem, mas se você joga dama E5 em vez de jogar o rei H3, né? Por que você não joga, por exemplo, F4?
Aí eu jogaria dama E3, rei H2 e captura o cavalo. Nas duas variantes, uma perderia ou a dama ou perderia o cavalo. E aqui as negras estariam ganhas, porque continuaria o ataque e principalmente, ó, esse peão aqui iria coroar, tá certo? Então o Cássio não poderia capturar as peças, nem o cavalo, porque perderia a dama, ou perderia o próprio cavalo, tá certo? Então não pode jogar rei G3. Então o Cássio jogou dama captura peão. O Praggnanandhaa continuou, jogou cavalo F1 cheque, rei H3, cavalo E3. Observa, galera, que as negras têm uma peça a mais. Só que olha só o tanto de peões que o Carlsen tem, ó. 3, 6 contra 3. Uma peça vale 3 pontos, então tá basicamente 3 peões pela peça. Materialmente tá igual. O problema é esse forte ataque das negras, que as brancas estão com muita dificuldade de parar. Seguiu a partida com dama B2 e bispo C2, exclama, e o Cássio abandona a partida aqui, tá? As brancas abandonaram. Ué, Renato, abandonou por quê? Muito simples, ó. A dama estava defendendo o cavalo, beleza? Então esse cavalo agora, então nesse momento o Cássio abandonou, a partida acabou, o Praggnanandhaa ganhou. Agora eu vou dar um exemplo por que ele abandonou, porque os caras conseguem ver lá na frente, conseguem ver vários lances na frente. Por exemplo, então a partida acabou. Vamos supor que o Cássio tivesse jogado cavalo G4. Olha como seria o arremate. O Praggnanandhaa jogaria cheque, rei G3, dama G2, cavalo F4, cavalo D5, checkmate. Então eles viram lá na frente, eles viram 5, 6 lances na frente, com mate forçado. Por isso que o Cássio abandonou. Uma outra linha, ó. Vamos supor que o Cássio, em vez de jogar o cavalo G4, né, tivesse jogado o cavalo E4. Teria o checkmate do mesmo jeito, ó. Dama H1, rei G3. O problema é esse ponto de G2, ó, que ele tá fraco, tá vendo? Dama G2, cavalo E4, cavalo D5, rei F5 e dama F3 mate. Outro checkmate. Tá certo? Vamos supor que o Cássio, em vez de jogar o rei, o cavalo, né, em E4, por exemplo, em vez de jogar o cavalo em E4, tivesse jogado o rei G3, defendendo o cavalo, né? Aí seguiria com cavalo F1, rei H3 e dama captura cavalo, ganhando a segunda peça e no próximo lance daria checkmate. Então, nessas 3 variantes, ele perderia a partida, tá certo? Por isso que quando o Praggnanandhaa jogou bispo C2, o Cássio já viu todas essas variantes e abandonou a partida. O grande mestre é assim, ele consegue enxergar vários lances na frente. Então é isso aí, galera. Trouxe uma partida do Praggnanandhaa, que venceu o Cássio no ano passado, 2022, esse prodígio do xadrez mundial, esse indiano, que vai dar muito o que falar. Então é isso aí, galera. Mais uma partida para o canal de xadrez no YouTube. Espero que vocês tenham gostado e deixem nos comentários o que vocês achou da partida. Um grande abraço e valeu!